Pessoal, olhando o gráfico da Pendle no diário, o que mais chama atenção aqui é a clareza da estrutura. A gente tem duas regiões muito bem definidas, uma zona superior de resistência, ali mais ou menos entre 2,15 e 2,40, e uma zona inferior que funcionou como base de acumulação, principalmente ali entre 0,90 e 1,10. No começo do gráfico, lá em janeiro, o preço tentou trabalhar dentro dessa região mais alta, mas começou a deixar várias rejeições. Cada vez que chegava perto do topo da faixa, aparecia pressão vendedora. Isso mostra que aquela área não era uma resistência qualquer, era uma região onde o mercado já tinha memória de oferta. Depois disso veio uma queda forte, com candles mais agressivos, até o preço buscar a parte de baixo da estrutura. E aí começa uma fase bem interessante. O ativo passa bastante tempo lateralizando, sem conseguir desenvolver tendência clara, mas também sem perder de vez a região de suporte. Essa lateralização longa é importante porque geralmente representa briga entre compradores e vendedores. E quanto mais tempo o preço fica comprimido numa área, mais relevante tende a ser o movimento quando ele finalmente sai dali. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a Pendle rompeu essa faixa de consolidação, o movimento veio com expansão forte, aumento de volume e candles bem direcionais. Isso mostra a entrada de força compradora. O preço saiu da região de fundo e foi buscar rapidamente a antiga zona de resistência lá em cima. Só que ao chegar perto dos 2,15, 2,20 e 2,30, o mercado encontrou venda de novo. Aquelas marcações no topo mostram bem isso. Várias tentativas de continuidade, mas com dificuldade de sustentar preço acima da região. Então, por mais que o movimento de alta tenha sido forte, ele chegou justamente numa área onde já existia histórico de rejeição. Agora, o ponto principal é o comportamento atual. A Pendle corrigiu depois dessa rejeição no topo e está trabalhando próxima da região de 1,80. Essa área virou uma região de decisão no curto prazo. Enquanto o preço conseguir segurar acima de 1,80 ou 1,75, ainda dá para interpretar esse movimento como uma correção saudável depois de uma pernada forte de alta. Mas se perder essa faixa com candle forte e volume vendedor, aí a leitura muda um pouco, porque pode abrir espaço para uma correção mais profunda, talvez buscando regiões mais próximas de 1,60 ou até 1,50. O RSI também conversa com essa leitura. Ele chegou em região de força, passou perto de sobrecompra, depois perdeu inclinação e agora está mais neutro. Isso mostra que o ativo deixou de estar esticado. Não está mais naquele momento de euforia, mas também ainda não virou uma estrutura completamente fraca. Está numa fase de resfriamento. Então, resumindo, o gráfico da Pendle é bem interessante porque mostra uma virada clara de comportamento. Saiu de uma base longa, rompeu com força, buscou uma resistência histórica e agora está corrigindo depois da rejeição. Para voltar a ficar bonito para a continuação, o ideal seria recuperar primeiro a região de 1,95 a 2,00 e depois voltar a pressionar 2,15 e 2,20. Agora, se perder 1,80 com força, aí o mercado provavelmente vai precisar de mais tempo para reorganizar a estrutura. Minha leitura é essa. Pendle teve um movimento forte, mas bateu numa zona pesada. Agora não é mais sobre euforia, é sobre ver se ela consegue construir suporte acima de 1,80 para tentar um novo ataque à resistência. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, comente sua opinião, deixe o like. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Um abraço! O conteúdo apresentado neste canal possui caráter exclusivamente educacional, informativo e opinativo, baseado em interpretações pessoais de mercado, leitura gráfica, análise probabilística e experiência individual do autor. Nada do que é publicado deve ser interpretado como recomendação de compra, venda, alocação de capital ou aconselhamento financeiro. Mercados financeiros envolvem riscos elevados, volatilidade e possibilidade real de perdas parciais ou totais do capital investido. As análises expostas refletem cenários possíveis, construídos a partir de dados disponíveis no momento, percepção macroeconômica, comportamento de preço e diferentes ângulos de leitura do mercado. Cenários mudam constantemente. Cada investidor possui perfil, objetivos, tolerância ao risco e realidade financeira próprios. Portanto, toda decisão de investimento deve ser tomada com responsabilidade individual, estudo próprio e, se necessário, suporte profissional habilitado.
Este canal compartilha visão estratégica, não promessas de resultado. Informação não é indicação, cenário não é certeza, opinião não é recomendação.